a propriedade das enzimas? Enzimas têm uma ação em pequenas concentrações. Na verdade, essa propriedade, ela tem a ver com a propriedade dos catalisadores de não ser consumido. Ora, já que a enzima é um catalisador, a enzima, ela não é consumida. E como as enzimas não são consumidas na reação, isso quer dizer que elas podem ser utilizadas várias vezes. E já que elas podem ser reutilizadas várias vezes, um pouquinho de enzima já dá conta do recado. Enzimas, elas não se desgastam. Alguém briga, ô Landim, quer dizer que a molécula de enzima é eterna? Não diz que ela é eterna, não. O tempo médio, entre aspas, de vida de uma enzima é na casa de 20 minutos. Como, aliás, é o tempo médio de duração das proteínas. Então, uma vez que a proteína ela é produzida, 20 minutos é ela que dura, em média. Essa proteína, então, ela começa a se desgastar, começa a se degradar, né? E com as enzimas é mais ou menos do mesmo jeito. Então, elas são degradadas lá dentro da célula. Agora, nesses 20 minutos que a enzima está lá trabalhando, ela pode ser utilizada várias vezes. Ela não é consumida na reação. Ela se desgasta por outros motivos. E ela pode ser utilizada várias e várias vezes. O fato de ela ter uma ação em pequenas concentrações tem uma consequência que as enzimas, elas têm uma ação proporcional à concentração do substrato. Quando a gente fala, gente, que ela tem uma ação proporcional à concentração do substrato, ora, o que é que eu quero dizer com isso? É que quanto mais trabalho você dá para a enzima, mais rápido ela trabalha. Se você fizer um gráfico de velocidade da reação enzimática em função da concentração do substrato, ora, moçada, quanto mais substrato, maior a velocidade da reação. Cara, isso aí me parece muito paradoxal. Não sei se alguém conseguiu entender, que é meio parecido a dizer para você, sei lá, quanto mais matéria você tem para estudar, mais rápido você estuda. Ah, se fosse desse jeito, né? A gente já teria terminado de estudar há 1 milhão de anos atrás. Como é que você consegue essa mágica de que quanto mais trabalho, mais rápido você trabalha? Que é o que a enzima faz. Quanto mais trabalho eu dou para a enzima, quanto mais substrato, mais rápido ela consegue funcionar. O truque é porque a enzima age em pequenas concentrações. Era uma vez um grupo de moléculas de enzima numa célula, e as enzimas estão aqui, moçada, ociosas, só coçando sem fazer nada. E aí, moçada, um belo dia, chega uma determinada quantidade de substrato. Não precisa mandar todas as enzimas trabalharem. Eu vou mandar essas aqui trabalharem, que elas já dão conta do recado. Entretanto, se a quantidade de substrato que chega é maior, eu vou botar mais enzimas para trabalhar. Ora, quando eu boto mais enzimas para trabalhar, automaticamente, gente, eu tenho como chegar e fazer a reação mais rápido. Ou seja, a velocidade da reação aumenta. Se eu boto mais substrato ainda, eu já tinha essas enzimas trabalhando, essas, e agora eu boto essas para trabalhar. Agora que eu tenho ainda mais enzimas trabalhando, quanto mais enzimas são ativadas, mais rápido a reação funciona. Ou seja, sabe por que dá certo para a enzima? Quanto mais trabalho ela tem, mais rápido ela trabalha? Porque tem várias moléculas de enzima ociosas coçando sem fazer nada. O meu sonho era ter umas 20 cópias do Landim para poder deixar um deles trabalhando e os outros 19 em casa dormindo. Aí se eu tivesse muita aula para dar, eu deixava 2 trabalhando e 18 em casa dormindo. Se eu tivesse 3 para trabalhar, eu estava lá 3 trabalhando e 17 em casa dormindo. Ou seja, a enzima tem essa possibilidade. Você tem várias e várias enzimas aqui na brincadeira. Se tem pouco trabalho para ela, poucas moléculas de enzima vão trabalhar. Se tem médio trabalho para ela, médio moléculas de enzima vão trabalhar. Se tem muito trabalho para elas, muitas moléculas de enzima vão trabalhar. E quanto mais trabalho eu dou, mais moléculas de enzima são acionadas. E com isso a velocidade da reação acaba aumentando. Quer dizer então que a ideia é a seguinte: quanto mais substrato eu coloco no sistema, mais moléculas de enzima são ativadas. E quanto mais moléculas de enzima são ativadas, automaticamente isso aumenta a velocidade da reação.
Quanto mais substrato eu dou, mais moléculas de enzima entram em ação, mais moléculas de enzima são ativadas, e quando eu ativo uma quantidade maior de moléculas de enzima, elas vão fazer a reação química de maneira mais rápida. Mas a gente tem um limite para isso, né? Chegou uma hora que estão aqui as moléculas de enzima, eu coloquei um pouquinho de substrato, essas foram ligadas, mais um pouquinho, essas foram ligadas, mais um pouquinho, todas foram ligadas. Chega uma hora que quando todas as moléculas de enzima estão trabalhando, se eu colocar mais substrato, a velocidade não aumenta mais. Por que a velocidade estava aumentando? Porque quanto mais substrato eu colocava, mais moléculas de enzima eram ativadas, e a velocidade aumenta. Entretanto, a partir do momento que todas as moléculas de enzima já estão trabalhando, não adianta colocar mais enzima, que a velocidade da reação atingiu o ponto máximo, e a partir daí, a velocidade é constante. Chamamos esse ponto de saturação. O que é o ponto de saturação? Quando todas as moléculas de enzima já estão trabalhando, quando todas as moléculas de enzima já estão ativadas, o resultado, gente, é que a partir desse ponto, a velocidade da reação ela é máxima e ela passa a ser constante. Todas as moléculas de enzima já estão trabalhando, velocidade máxima, velocidade constante, o que a gente vai chamar pelo nome de ponto de saturação. Aliás, entendendo um pouco melhor o gráfico que eu acabei de desenhar. Nesse trecho do gráfico, daqui até aqui, existem moléculas de enzimas livres, ociosas, moléculas de enzima que não estão trabalhando. Enquanto eu tiver molécula de enzima ociosa, enquanto eu tiver molécula de enzima livre, dá para aumentar a velocidade. Porque quando eu coloco mais substrato, eu vou pegar algumas daquelas moléculas livres e ligar ela e a velocidade aumenta. Então olha que daqui até aqui a velocidade pode aumentar. Entretanto, no ponto de saturação, a partir daí, não existem mais enzimas ociosas. Não existem mais enzimas livres. Se todas as moléculas de enzima já estão trabalhando, a velocidade é máxima e constante. A partir do ponto de saturação, a velocidade não tem como aumentar mais. Então aumenta até o ponto de saturação. A partir daí, todas as moléculas de enzima trabalhando, não tem enzimas ociosas, a velocidade atingiu um ponto máximo. Quarta propriedade da reação enzimática. Enzimas, moçada, elas apresentam ação influenciada pelo pH. Só que isso aqui não é só enzima, né? Isso aqui acontece com proteínas de maneira geral. Afinal de contas, quando eu mudo o pH da proteína, a proteína desnatura. Será que alguém lembra se a desnaturação das proteínas pela mudança de pH é reversível ou irreversível? Pois é, né? Pelo calor é irreversível, mas pela mudança de pH é reversível a desnaturação. Cada enzima atua num pH que é um pH ideal. Então estou fazendo o gráfico de velocidade da ação enzimática em função do pH. Nesse valor de pH ideal, a velocidade é máxima. Se eu diminuo o pH ou aumento o pH, o resultado é o mesmo. A enzima desnatura e a velocidade diminui. Então no pH ideal é máxima. Se diminui ou aumenta o pH, desnatura reversivelmente, mas desnatura. E aí nesse caso, a velocidade já vai diminuir. Sendo que, qual é o pH ideal de ação lá da enzima? Aí, gente, varia de enzima para enzima. Cada enzima tem um pH ideal que é diferente. Eu vou adiantar uma ideia lá das aulas de fisiologia humana. As três principais enzimas em relação ao corpo humano. Número 1, pitialina. Pitialina, gente, ela é a principal enzima da saliva, também chamada amilase salivar. Amilase, que ela digere amido. Então ela vai digerir amido em maltose. E ela trabalha, moçada, em pH neutro. Ou seja, um pH por volta de 7, aqui na brincadeira.
Então pronto, amilase salivar digere amida e maltose, lá na saliva, pH neutro, proximidade de 7. Você pega a pepsina. Pepsina é a principal enzima do suco gástrico, ou seja, do estômago. O papel da pepsina é digerir proteínas, só que ela não quebra proteínas em aminoácidos, ela quebra proteínas em peptídeos. Então, tu pega uma proteína de 1000 aminoácidos e quebra em 100 peptídeos de 10. Quebra, moçada, em grupos de 10, 15 ou 20 aminoácidos, em peptídeos. Depois você vai ter que quebrar em aminoácidos. Mas nesse caso, a pepsina, ela trabalha em pH ácido. Esse pH ácido, na casa de 1,8 a 2,0, ele é mantido pelo ácido clorídrico que você tem no estômago. Então, suco gástrico, principal enzima, vai digerir proteínas em peptídeos, trabalha em pH ácido, devido lá ao HCl. Principal enzima do duodeno, ela é a tripsina. Apesar dela agir no duodeno, que é uma região do intestino delgado, ela é do suco pancreático. Então, nesse caso, a tripsina do suco pancreático, ela vai ter o papel também de digerir proteínas em peptídeos. Então, ela é muito parecida com uma pepsina, mas com a diferença. Ela trabalha em pH básico. Esse pH básico entre 7,8 e 8,2, mantido, moçada, pelo bicarbonato de sódio que você tem no suco pancreático. Então, tripsina, principal enzima do suco pancreático, vai digerir proteínas em peptídeos, trabalhando em pH básico entre 7,8 e 8,2, um pH que é mantido pelo bicarbonato de sódio. Então, esses três exemplos, petialina, pepsina e tripsina, fundamental para a gente. Olha que algumas agem em pH neutro, outras em pH ácido, outras em pH básico, é variável. Continua, moçada, a diversão. Sexta e última propriedade da reação enzimática: enzimas têm uma ação influenciada pela temperatura. Vou colocar aqui T maiúsculo, como se fosse uma aula lá de química, para falar de temperatura. Ora, falar em química, quanto maior a temperatura de um sistema, maior a velocidade das reações químicas. E com as enzimas, não é diferente. Estudo em química, né? Que a cada 10 graus Celsius que a temperatura aumenta, em média a velocidade de uma reação duplica. Então, aumentou a temperatura, aumentou a velocidade. Entretanto, com as enzimas, se aumentar demais a temperatura, lembrem que elas desnaturam, desnaturação pelo calor irreversível, e a velocidade da reação vai acabar diminuindo. Aqui, excepcionalmente, eu vou desenhar dois gráficos para vocês de velocidade da reação em função de temperatura. Então, um gráfico de velocidade em função da temperatura. Mas por que eu vou colocar dois gráficos? É porque eu vou colocar o gráfico sem enzimas e o gráfico com enzimas. Se você pega o gráfico sem enzimas, quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade das reações, mas se não tiver enzima, não desnatura. Isso quer dizer que eu vou aumentando a temperatura e a velocidade vai aumentando até o fim do mundo. Entretanto, o mesmo gráfico de velocidade da reação enzimática em função da temperatura com enzimas, gente, então sem enzimas versus com enzimas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade, até um certo ponto. Desnaturação. A partir do ponto de desnaturação, a velocidade da reação, ela vai cair. Lembrando que tem duas maneiras de reconhecer que o gráfico de baixo tem uma enzima. Maneira número 1, olha como a velocidade média, ela é muito mais alta. Sem a enzima, eu tenho velocidades baixas. Então a velocidade ela vai subindo, mas vai subindo bem pouco. Com a enzima, a velocidade sobe de maneira muito mais intensa. Então, primeira maneira de reconhecer que aqui embaixo tem uma enzima, a velocidade média é mais alta. Notem, por exemplo, no tempo 1, a velocidade sem enzima é pequenininha, com a enzima já é maior. No tempo 2, a velocidade com a enzima bem maior do que sem enzima. No tempo 3, a velocidade com a enzima
bem maior do que sem enzima. Então, aqui em cima não tem enzima, as velocidades são muito pequenas. Aqui embaixo com a enzima, as velocidades aumentam muito mais. E o segundo fator é o fato de desnaturar, né? Sem enzima, aumenta a temperatura e a velocidade vai aumentando. Não vai desnaturar. Com a enzima, chega uma hora, claro, que vai haver o ponto de desnaturação. Falar em desnaturação, qual é o valor do ponto de desnaturação? Qual é o valor do ponto de desnaturação? Ora, varia de enzima para enzima, né? Para cada enzima, o ponto de desnaturação é diferente. Então, deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Existe um grupo de bactérias chamadas de bactérias termoacidófilas. Olha que nome lindo. Filas, amigo de ácidos e calor. Essas bactérias termoacidófilas, elas vivem somente em vulcões submarinos. No fundo do oceano, em algumas regiões, abrem-se vulcões. Convenhamos, né, moçada? Vulcão ele vai ter temperaturas muito elevadas. Aliás, os vulcões liberam gases ácidos. É por isso que as bactérias que vivem nessa área, amigas de ambientes ácidos, por causa dos gases dos vulcões e de calor. Sendo que essas garotas toleram temperaturas muito elevadas. E nelas, o ponto de desnaturação ele é superior a 90 graus. Tem até uma coisa, gente, esquisita, que essas bactérias foram descobertas na década de 70, em 1977. Antes disso, havia uma espécie de lei, uma espécie de dogma da biologia que dizia que não há vida acima de 50 graus. Até a década de 70, a galera acreditava que não existe vida acima lá de 50 graus. Por quê? Porque a galera imaginava que nenhuma criatura tolerasse temperaturas tão altas que as enzimas iriam desnaturar. E aí, surpresa, descobre essas bactérias que toleram temperaturas de 90, 100 ou mesmo mais do que 100 graus Celsius. Poxa, Landim, as enzimas dessas aí não desnaturam? Claro que desnaturam. Só que elas trabalham na temperatura legal delas, é 90. Para desnaturar, bote aí mais de 90. Então, o que desnatura, desnatura. Mas desnatura em temperaturas muito além desses valores de 90. Então, para quebrar pontes de hidrogênio de maneira significativa, ao ponto da enzima desnaturar, temperaturas muito elevadas. Em humanos, claro que a gente não tolera tudo isso. O ponto de desnaturação das enzimas para nós humanos, ele é na casa de 40, 41 graus, mais ou menos. O que inevitavelmente nos faz lembrar da febre. Gente, febre, ela é um mecanismo de defesa do seu corpo contra micro-organismos. Uma vez que a febre é um mecanismo de defesa, a princípio, febre, ela é bacana. Febre moderada, febre baixa, ela, gente, é benéfica. Ora, temperatura normal do corpo da gente, temperatura normal do corpo humano, varia, gente, entre 36,3 e 37,3 graus Celsius. Então, se sua temperatura corporal estiver aqui, parabéns, normal, entre 36 e 37,3. Na febre, eu vou levar temperaturas acima disso. E qual é a vantagem de eu levar a temperatura acima disso? Se eu aumentar a temperatura, aumenta a velocidade das reações. Então, quando eu tenho lá uma febre baixa, no que aumenta a temperatura, aumenta a velocidade das reações, aumenta o metabolismo. No que aumenta o metabolismo, automaticamente, aumenta a produção de glóbulos brancos, de leucócitos, que são células de defesa, aumenta a produção de anticorpos, que são proteínas de defesa. E olha que lindo, né? Se você produz mais glóbulos brancos, se você produz mais anticorpos, a sua defesa, ela aumenta. Olha como a febre, ela é bacana. Febre baixa, ela é legal, porque ela melhora a defesa. Então, quando você está com uma febre de 38 graus, ela é bacana. Ao invés de 37, 38, melhora a defesa. No que alguém briga comigo. Ô, Landim, então por que não deixa a febre de 38 logo o tempo inteiro? Por que não deixa o corpo logo o tempo inteiro com 38 graus? Ah, porque tem um detalhe, né? Eu lembro que para você produzir o calor na febre, você vai consumir suas calorias. Você vai consumir glicose, você vai consumir gordura, você vai aumentar
aumentar a atividade das mitocôndrias, para poder aumentar a atividade de respiração aeróbica, ou seja, aumentar o consumo de glicose, para poder aumentar a produção de calor. Quem vai fazer isso com você são substâncias químicas que a gente produz, chamadas de prostaglandinas. Prostaglandinas são substâncias que elas vão desencadear a febre. Falarei sobre elas com mais calma no futuro. Prostaglandinas agem numa área do sistema nervoso, chamado de hipotálamo. O hipotálamo é o termostato do sistema nervoso. Termostato, gente, lembra lá daquela brincadeira, né, do ar-condicionado? Ele tem um botãozinho que regula a temperatura do ar-condicionado. Aquele botãozinho que regula a temperatura do ar-condicionado é o termostato. O termostato do corpo humano fica lá na cabeça, na base do cérebro, e chama de hipotálamo. Toda vez que eu libero prostaglandinas, o hipotálamo estimula você a aumentar a atividade mitocondrial, a consumir mais glicose, a produzir mais calor, e com isso aumenta a temperatura, o que caracteriza a febre. Só que para isso eu vou consumir glicose. Certa vez eu até comentei que por que a gente se sente tão cansado? Por que a gente se sente tão indisposto quando a gente está com febre? Ora, porque a febre queima glicose para gerar calor. A glicose que eu estava guardando para andar, a glicose que eu estava guardando para falar, a glicose que eu estava guardando para pensar, eu estou tacando fogo nela para produzir calor, para aumentar a temperatura. Não sobra glicose para mais nada. Não sobra glicose para andar, para falar, para pensar, lá vou estar debilitado. Inclusive, é por isso que eu não quero ficar com febre o tempo inteiro. Se a minha temperatura é de 37 graus, alguém lembra mais ou menos de quantas calorias por dia a gente precisa para sobreviver? São mais ou menos 2.000 quilocalorias por dia. Isso, se você está com a temperatura de 37. Se você tiver com uma febre de 38, você vai precisar de entre 4.000 e 6.000 quilocalorias por dia para sobreviver. Poxa, gente, aí vai ficar complicado, né? Então, se eu ficasse com a temperatura do corpo 38 o tempo inteiro, eu ia precisar de muita comida, né? Tem gente, coitado, que não consegue 2.000 quilocalorias por dia e está passando fome, né? Como é que a natureza, sabiamente, lida com isso? Normalmente, minha temperatura é 37, normalmente, eu preciso de 2.000 quilocalorias por dia. E minha vida é normal. No dia que eu estiver doente, entrou um vírus, uma bactéria, eu preciso melhorar a minha defesa. Então eu vou aumentar a temperatura do meu corpo para 38, sabendo que eu vou consumir mais calorias, entre 4.000 e 6.000. Eu vou consumir tantas calorias que nem a pau que eu vou conseguir comer tudo isso, mesmo porque a febre bloqueia a sensação de fome. E como você não vai comer muito, você vai acabar consumindo sua própria glicose, o seu glicogênio, a sua gordura, e você vai acabar ficando debilitado, né? Então a glicose que você estava guardando por outras atividades, você vai agora tacar fogo nela e produzir calor para poder aumentar o metabolismo. Quando você está com febre, 38 que seja, sua atividade metabólica é muito mais alta, tanto é que esgota a glicose e não sobra glicose para mais nada, você vai ficar cansado. É bom lembrar que febre emagrece, né? Porque quando acabar a glicose eu vou usar glicogênio, gordura, e vou acabar emagrecendo. De qualquer maneira, prostaglandinas vão fazer isso aí em você. Quem fabrica as prostaglandinas é você mesmo. Entretanto, quando tem uma bactéria em você, muitas bactérias são sacanas. Elas botam mais lenha na fogueira. Bactérias, elas produzem toxinas chamadas pirógenos. Piro quer dizer fogo, geno, que origina, toxinas, pirógenos, geradores de fogo, no sentido de que essas toxinas, elas vão fazer você liberar mais prostaglandinas e você aumenta mais ainda a atividade mitocondrial, aumenta mais ainda o consumo de glicose, a produção de calor e essa temperatura aumenta mais. Então é por isso que algumas doenças que você tem, especialmente doenças bacterianas, as toxinas pirógenos aumentam muito a produção de prostaglandinas e aumentam muito a temperatura. Inclusive pode aumentar a temperatura além do nível bacana. Porque enquanto a temperatura do meu corpo estava lá 37,5, 38, ela estava legal, estava me ajudando. Mas quando a rapariga da bactéria
produz toxinas e a temperatura do meu corpo aumenta mais, já começa a ter um problema. Então você passa a ter uma febre que não é mais uma febre moderada. Nesse caso, ela passa a ser uma febre alta. Febre alta, acima de 38, 38,5, 39, opa, ela começa a ser perigosa. Por que febre alta é perigosa? Ora, porque se você tiver uma febre muito alta, a temperatura do seu corpo vai subir muito. E nesse caso, se a temperatura sobe muito, desnatura as enzimas. E uma vez que você tem desnaturação de enzimas, isso vai levar à morte de células. Cada região do corpo tem uma sensibilidade diferente ao aumento de temperatura, então algumas regiões sentem mais do que outras. Daí, por exemplo, morte celular ao nível dos neurônios das células nervosas, elas são muito sensíveis ao aumento de temperatura, problemas, né? Todo mundo já viu, nem que seja em filme, que o cara está com a febre muito alta, ele delira, ele não fala coisa com coisa, ele tem convulsões, aquelas ondas de contrações musculares no corpo. Então isso aí é devido lá à morte dos neurônios. Alguém briga comigo. Ô Laninho, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu tiver com a febre baixinha é boa, e eu nem preciso tomar remédio, é? Claro que precisa. Se eu tivesse certeza que você está com febre, e a febre ia chegar em 38 e parar, se eu tivesse certeza que ela ia chegar em 38 e parar, eu diria, não tome nada. 38 a febre até que é bacana, só que eu não tenho como ter essa certeza. Então se você está com a febre de 37,5, 38, eu tomaria o remédio antes de chegar em 38,5, 39, 40, 41, o que levaria a um efeito muito mais sério. Então, eu sei que a febre até 37,5, 38 é legal, mas eu não tenho como garantir que ela vai chegar e parar. Então, para evitar que ela suba até níveis prejudiciais, é bom quando você estiver com febre, tomar um remédio para evitar que a febre suba demais.